convidar o Albílio de novo, vamos ver se ele entra agora, tomara que dê certo. Está entrando. Finalmente. Não estava. Tá tendo. Acho que você tem que desligar o áudio seu. Acho que tem um áudio. Porque a minha voz está dando eco. Ah, eu tenho que desligar o áudio? Eu não sei o que você fazer aqui. Porque eu não vou te escutar. Bom, estou te escutando. Oba! Melhorou? Não, eu estou Então tá. falando duas vezes. Tá, então, Tá deu dando alguns eco. erros técnicos aqui. Eu pedia para entrar e falava, não foi aceito. Não sei. Que engraçado. Me fala uma coisa. Você está com um speaker? Speaker? Não. Não, está usando. Você está no seu celular. Você tem como usar o fone de ouvido? Eu tô sem fone de ouvido. Tá Porque bom. o meu encaixe quebrou. Desliza seu microfone. Normalmente fone de ouvido costuma resolver. O meu fone ele quebrou o encaixe essa Então, semana. vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um combinado, porque eu não vou chamar os comerciais, já falei. Tá. Bom, enquanto eu aguardava você, Abílio, ele não tem fone de ouvido, tente com ele agora, então não adianta. Então, eu vou falar muito pouco. Eu já fiz uma breve introdução ao professor, que é um professor muito querido, que traz um assunto super importante de ser estudado, principalmente para quem trabalha com dança clássica indiana. Professor, eu não vou falar muito, porque tem alguém falando atrás. Eu vou passar a bola para ti. E, por favor, se apresente, professor. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre uma alegria participar das suas atividades e poder divulgar também o meu trabalho, que para mim é extremamente importante, né? Você sabe muito bem o quanto, né, que isso é importante, né, na minha trajetória, né? O tanto que eu investi de trabalho nessa temática, que é uma temática pouco conhecida, né, aqui no Brasil, ainda pouco conhecida, mas que é de suma importância para compreender a cultura indiana como um todo, né? As artes clássicas e dentro das artes clássicas a dança, né? A dança como é uma das grandes representantes na contemporaneidade desse legado de centenas de anos, milhares de anos, né? E que é uma arte extremamente elaborada, extremamente rica, extremamente... Por isso que ela é chamada de clássica, né? Quando os ingleses chegaram na Índia, a Índia absorveu, né, os conceitos do Ocidente, e como que ela se autodefiniu, essa arte antiga, né? Uma arte clássica, né? Com todo o direito de se colocar ao lado da música clássica, né, ocidental, pela sua complexidade, pela sua riqueza, né? Então, esse foi o meu trabalho de doutorado, né, que eu estudei o Natya Shastra. No pós-doutorado, eu foquei um pouquinho na questão da dança de Shiva, do templo de Shiva, Shiva Nataraja, né? Agora é um tema que eu tenho um longo interesse, muitos anos que eu tenho interesse, desde graduação, desde o começo da minha graduação. Eu tinha interesse pela Índia e pela arte indiana, né? A bibliografia aqui no Ocidente ainda é bastante diluída, então tudo que tinha eu li, né, na época, o que não era muita coisa, era bem pouco, né? E com o tempo eu fui buscando um referencial mais aprofundado, e só em contato com os indianos mesmo que foi possível desenvolver o trabalho que eu desenvolvi, né? Não tinha outro modo a não ser estudar com os próprios indianos, né? É com eles que está a tradição, como você sabe muito bem, né? A gente consegue às vezes
A gente faz o melhor possível para trazer, né? A quem que é o grande estudioso do Natya Shastra no Brasil? A gente é esforçado, né? Nós somos esforçados. Mas eu tenho o maior respeito pelos indianos, tenho um grande respeito pelo legado, né, que eles cultivaram ao longo de tantos anos, e pelo rigor também da formação, né, da formação de um pandit, da formação de um estudioso do sânscrito, né, extremamente rigorosa, extremamente detalhista, né. Para a gente ter uma ideia, os shastras, então, o que são os shastras, né? Shastras são, o termo ele pode designar um campo de conhecimento, tá? Um campo de conhecimento qualquer, então construção de templos, urbanismo, as artes, né? Mas é um campo, a medicina, então são shastras, né? São campos de conhecimento. E dentro desses campos de conhecimento nós temos geralmente um grande tratado que acaba virando uma espécie de grande referência, às vezes dois, né? Aí se formam duas tradições, mas geralmente um, e que acaba levando o termo Shastra no título também. Então nós temos o Natya Shastra de Bharata, né? Que não há rival, é o único. E o Natya Shastra ele foi proposto como o Natya, né? Um termo que eu acabo usando sem traduzir, porque não há um equivalente no Ocidente, né? Porque o Natya é como se fosse uma célula do qual todas as artes, como se fosse aquela célula tronco, né? Então todas as artes se diferenciam a partir do Natya, né? Então a dança é Natya. Então a dança ela tem a genética do Natya, ela é Natya, né? O teatro também, a música também, né? E o Natya Shastra ele lida com tudo isso. Ele lida com construção de personagem, estrutura narrativa. A estrutura narrativa ela pode ser comparada à estrutura de Aristóteles. Tem algumas semelhanças, tem alguns pontos de diferenciação também, né? Eu diria que a do Natya Shastra é mais complexa, né? Só o capítulo do Natya Shastra sobre narrativas e personagens eu considero mais complexo que a poética de Aristóteles, né? Tem paralelos que a gente pode tecer. E tem um outro capítulo sobre música clássica que também é extremamente complexo. Aí tem os capítulos sobre a expressão corporal do ator, e tem os capítulos sobre dança, né? Tem capítulos sobre construção de instrumento, construção do teatro. É um tratado, uma espécie de enciclopédia, né? E tem os capítulos que são, digamos assim, filosóficos, que descrevem... o Natya Shastra ele descreve bastante o que podemos chamar da emoção estética, né? Da emoção que nós temos diante da obra de arte, né? E isso é um conceito central, que é rasa, né? A navarasa e tal. Professor, No curso a gente detalha, né, esses é, conceitos. eu E no capítulo 4º, é o primeiro registro que nós temos da dança de Shiva, né? Da dança de Shiva, que ela é descrita em 108 passos, né? O número 108 é extremamente simbólico, né? vou falar uma coisa para você. É uma coisa, assim, é engraçado toda vez quando a gente fala de dança clássica indiana, e todas as pessoas que vêm fazer a dança clássica indiana, obviamente, as pessoas que já têm um contato com a dança têm um contato com a dança no Ocidente, então conhece a dança clássica. E quando você estava falando de Natya e esse conjunto de várias linguagens artísticas, não é? Que compõem o que é o Natya, a gente começa a perceber a expansão e a complexidade de uma arte como essa, porque a gente não fala só de dança, a gente está falando de teatro, a gente está falando de música, a gente está falando de literatura, escultura, né? E quando a gente aprende a dança, ou você ensina a dança, né? Isso é uma coisa, um ponto muito legal, inclusive, TVC, dentro do curso de capacitação, é o fato
criar um ambiente, criar oportunidade para que o brasileiro possa ter uma ideia, um pouco visualizar melhor a complexidade de uma arte e a abrangência de uma arte como essa. Sim, sim, a complexidade, a abrangência, né? A sofisticação, né? É uma arte extremamente sofisticada, extremamente delicada, né? E ao mesmo tempo trabalha com emoções muito fortes, né? Participar de um festival de dança é você experienciar emoções muito fortes o tempo todo, né? Eu participei como plateia de pelo menos 2 grandes festivais, durante 10 dias assistindo dança várias horas por dia. E é impressionante, porque as emoções elas se alteram no palco, né? Tem emoções da Devi, né? Um pouco mais veementes, e tem a parte de Krishna, que é mais doce, né? E as duas com a mesma intensidade, né? Você sente é muito forte e ao mesmo tempo muito delicado, né? É extremamente delicada a arte indiana. Ela é potente e delicada ao mesmo tempo. Ela consegue fazer essa ponte, né? Essa ponte. Você mencionou a escultura também, extremamente importante, né? Sim. É extremamente importante para a escultura. Ela é praticamente obras de referência para o aprendizado da dança indiana, porque toda a técnica antiga ela está codificada em esculturas, em museus também, né? A gente encontra em museus, mas o local dela, o local privilegiado, onde ela é destinada a se estar, é o templo, né? Então, nos templos, os templos são povoados de esculturas, né? Os deuses dançam, os brahmanes dançam, os santos dançam, as dançarinas dançam, todo mundo dança, né? E em posições de dança, e nos tratados de dança também, que estão codificados os principais mudras, né? Então, toda a linguagem da arquitetura e da escultura indiana, ela é perpassada pelas artes, né? É algo intrinsecamente ligado à própria identidade cultural indiana, né? Essas artes clássicas, né? A dança de Shiva, por exemplo, em Tidambaram, os deuses indianos eles têm locais, né, que são onde eles são cultuados, que cada local tem, digamos assim, uma qualidade, uma variação dos deuses, né? Então, uma coisa é a gente falar de determinado Shiva, de determinado local, ou outro de outro local, né? Então, Tidambaram, que é aquele Shiva que é bastante conhecido, que é o Shiva, o Nataraja, o rei da dança, dos dançarinos, né? Que é em Tidambaram. Então, em Tidambaram, todo o Natya Shastra está esculpido em Tidambaram, a técnica de dança, né? São 108 passos, né? Os 108 passos, 108 é um número muito significativo para os indianos. É um número que está relacionado à totalidade, né? À completude. E então o universo ele é a manifestação do 108, né? Da mesma forma, a gente pode comparar talvez ao 7 da tradição hebraica, né? Que fala do 7, o 7 vezes 7. Então, o 108 ele tem essa conotação de totalidade, né? De régua com a qual o universo foi criado, digamos assim. Então, são 108 japas, né? 108 contas no Japamala, né? Que você recita. São 108 golpes de Krishna. E são 108 passos da dança de Shiva, né? Em Tidambaram. E são 108 versos do Natya Shastra que estão descrevendo essa dança, né? Que é uma técnica antiga, uma técnica, na época do Natya Shastra ela existia, na época de Tidambaram, portanto, ela então, eu creio que 11 esses passos eram utilizados. A dança da região, a partir do século XV para cá, ela já tem uma outra técnica, né? Que é o Bharatanatyam. Bharatanatyam já é uma técnica um pouco diferente. Pelos registros históricos, ela teria sido formalizada no final do 14, começo do 15, né, do século 14, século 15, do modo como a técnica é praticada hoje em dia, né, com raízes mais antigas, óbvio. São sempre sistematizações, né, novas sistematizações e tal.
e ganhou essa nova roupagem agora no começo do século XX. De classicalização, né, de classicalização da dança dos palcos, né? E o que significa a dança de Shiva, né? Que é um tópico que eu acho particularmente interessante. A dança de Shiva, é, ela é justamente a manifestação do universo, né? O universo Ó, quem está aqui. é Shiva. Isso, Nataraja. Né? Esse é o Shiva, esse é o próprio, né? Essa dança. Tem uma narrativa, né, de como que ele chegou a essa posição, que ele estava caminhando na época era um bosque, ainda não tinha um templo, nessa região que veio a se tornar, né, o local do templo. Havia lá, a narrativa seriam hereges, alguma coisa assim, né, até o que significa, né? Mas eram ritualistas hereges, né, que se voltaram contra Shiva. E Shiva, ele tem as caracterizações dele, mas ele é o absoluto, né? Ele é, se a gente disser assim, Deus no singular, com D maiúsculo, né? A gente pode dizer que ele tem vários nomes, Krishna, Shiva, Brahma, né, outros nomes quaisquer, mas é o absoluto, né? É importante, ele não é um terceiro, não é um segundo, não é um quinto em relação a outras coisas, né? Cada um deles é o absoluto, né? Então Shiva é o absoluto. Então eles se voltaram contra o absoluto, né? Esses ritualistas, e o primeiro ritual que eles fizeram, usando os Vedas e tudo, mas eram, digamos assim, hereges, né? Ritualistas hereges. Eles enviaram uma cobra gigante, né, contra Shiva, e Shiva pegou aquela cobra e enrolou no pescoço, né? O primeiro ato dele. Aí a cobra ficou lá, quietinha, né, no pescoço dele. Aí, a segunda, mandaram um tigre enorme, fizeram um novo ritual, né? Mandaram um tigre enorme, um tigre gigante contra Shiva. Shiva pegou esse dedinho aqui e tirou a pele do tigre e vestiu a pele do tigre, né? E, às vezes ele está sentado meditando sobre a pele do tigre também. Frequentemente ele está relacionado ao tigre, né? Ou às vezes o tigre está junto dele. E por fim eles fizeram um monstro, uma espécie de um anão, né? Um asura, e lançaram contra Shiva. E aí Shiva deu um salto dançando e caiu sobre a cabeça do anão e assumiu essa posição. Então tem um anãozinho ali, né, que ele está pousando o pé dele sobre o anãozinho, que é uma asura, né, que é uma obra de feitiçaria, né, e ele simboliza a ignorância. Ele simboliza a ignorância, né, ele simboliza a ignorância dos hereges, né, daqueles que se voltam contra o absoluto. E essa posição dele é frequentemente comparado também ao Om, né? A sílaba Om, que é a sílaba que começa e termina todo mantra védico. Começa com Om, termina com Om. E a própria criação, ela advém do Om, né? O Om, ele tem, inclusive, uma característica fonética, que quando a gente pronuncia o Om, Om, né, a gente começa aqui no primeiro ponto de articulação da linguagem, que é aqui na garganta, e termina aqui no último ponto. E a gente traz o som por todos os pontos de articulação da linguagem, né, que estão entre a garganta e o lábio. Né? O som passa por cada um dos pontos de articulação. Ou seja, toda a linguagem veio do Om. Né? Todos os sons vieram do Om. Então, o Om é o primeiro som, e é o som que gera todos os sons, né? Todos os sons articulados. E a linguagem, ela tem uma característica, ela tem um status extremamente importante no Veda, que está relacionado com a dança também, com a dança de Shiva em particular, que a linguagem, ela é tida como a mãe de todos os devas e de todos os asuras. A partir do Om, que se manifestou os Vedas, os 4 Vedas, e os Vedas, eles precedem